Olha só, fulano de tal pediu para eu realizar uma atividade em altura, que é um patamar igual ou superior a 2 metros, algo tem uma linha de vida, estou subindo um talabarte, centro de segurança, todos os aparatos, né? Todo parlamentado, tudo certinho. Só que tem um porém. Eu estou vendo ali que naquele andaime que eu estou subindo, inventando um cenário, o piso está todo sujo de graxa. Existe a possibilidade de eu escorregar, cair daquele local, daquela estrutura, não vou cair, porque estou preso ali com uma talabarte na linha de vida, tudo bem. Mas aí eu chego pro meu líder, não diretamente ao técnico de segurança, e falo assim, olha só, eu vou realizar a atividade. Só que tem um porém. Vamos primeiro tentar realizar acabar com aquele problema que é o piso tá todo sujo de graxa, e para depois realizarmos, até porque tem como limparmos de tal forma, a gente fazer isso primeiro, tal, antes de liberação até de PT, isso na verdade durante uma APR, uma análise preliminar de risco e tal. Até porque existe o ato inseguro e a condição insegura, né? O ato inseguro é o que o cenário oferece, a condição insegura é o que o cenário oferece, o ato inseguro é quando eu realizo ou não. Até porque desde a NR1, disposições gerais ali, nós temos como trabalhador, tenho não é nem o direito, mas a obrigação da realização do direito de recusa, né? Como que a sua equipe vê isso daí? Isso, na verdade, a pergunta é para Jace. Jace, o que eu escuto em sala de aula é o seguinte, não, eu não vou nunca na minha vida realizar o direito de recusa, porque tem 364 lá fora querendo estar no lugar, e se eu realizá-lo, logo serei mandado embora. Na opinião da Jácia, como engenheira de segurança, isso é uma realidade? Rola isso mesmo por parte dos empregadores? Não estou colocando o nome de empresa, tá? Até porque existem, pelo que eu vejo, a gigante maioria das empresas não agem dessa forma, mas eu vejo uma cultura talvez errônea dos colaboradores em não posso fazer isso, senão vou perder o emprego. Então, em segundo lugar, a minha integridade física e em primeiro, a empregabilidade. Eu tô aqui, tô seguro no meu emprego, então, mesmo com essa condição insegura, eu vou realizar sim um ato inseguro com medo de perder o meu emprego. O que você vê com relação a esse tipo de pensamento por parte do colaborador, no modo geral, levando para essa área de segurança? Como você encara esse tipo de pensamento? O que você tem de dica para passar para o pessoal? Então, eu vou dividir em 2 cenários. Fique à vontade. O primeiro é o quanto as empresas elas estão preparadas, documentadas para validar, para respaldar um funcionário que, como a gente chama, né, aplica um stop work, uma parada de trabalho. Olha, o quê? Um stop work, uma parada de trabalho. Perfeito, parada de trabalho. Eu não vou executar essa tarefa, por exemplo, do andame, porque a condição, enquanto nós não limparmos, eu me recuso a fazer. Toda a documentação da maioria das empresas... Desculpa te interromper, desculpa, tá, pessoal? É porque ela vai usar vários termos devido ao currículo extraordinário e eu vou estar interrompendo-a e ela vai ter que explicar o que ela está falando ali, tá? Continua, Jácia, por gentileza. Tranquilo. Mas é parada de trabalho, né? A maioria das empresas, se não todas, principalmente aqui do nosso ramo offshore, e elas, do petróleo e gás, com certeza, a parte documental, a parte de gestão, a parte de procedimento, valida para que o funcionário ele se sinta seguro para tomar uma decisão como essa. A maioria das empresas, se não todas. Então, assim, procedimento, treinamento e até uns cartõezinhos que às vezes eles usam no crachá, eles podem aplicar essa parada de trabalho. Eles são autorizados. Mas você encara com relação às empresas passam essa segurança? É isso que eu quero dividir em 2 partes. Perfeito. Primeiro se a empresa te respalda nisso. A maioria, se não todas, sim. Elas têm ela começa tendo uma política. Ela tem uma política cujo CEO da companhia assinou aquela política e fala, sim, você funcionário, ou terceiro, inclusive, você está autorizado a parar qualquer atividade em que você se sinta inseguro ou que você veja um outro numa condição de risco iminente. Então, ok. Políticas, procedimentos, treinamentos.
toda essa parte, a maioria das empresas respaldam qualquer funcionário para. Ok, agora eu vou para a parte de pessoas. Em todas as empresas, elas vão ter uma coisa chamada líder e elas vão ter o próprio funcionário. Então, eu posso ter líderes que podem, eventualmente, trazer uma insegurança no seu comportamento, porque existe, mesmo tendo uma política, mas o comportamento, o próprio líder para falar, cara, você vai dificultar? Vai parar meu trabalho? Olha só. Precisamos entregar a sonda até tal hora. tem que entregar. Olha só, é isso mesmo que você vai fazer? Então, eu posso ter um líder, que ele não é um exemplo, infelizmente, e que ele passa essa insegurança, né? E ele faz com que o funcionário se sinta realmente coagido para... Uma situação dessa eu já gosto de chamar de chefe, não líder. Um chefe, né? Pode ser. Talvez eu esteja equivocado. E você tem o outro personagem que é o próprio funcionário. Por quê? O próprio funcionário, ele pode ser aquela pessoa que, mediante o treinamento, mediante a política, ele tem um líder ou um chefe como esse, e ainda assim ele é posicionado o suficiente para falar, não me importo e eu vou parar, porque é uma posição... Ou ainda aquele que não faz porque se sente ameaçado, ou não faz, mesmo que tenha um líder super engajado em segurança, e mesmo assim ele se sinta inseguro por si mesmo. Então, onde é que está a questão? Que eu sempre falo, mindset, a mudança de pensamento. Por quê? Tudo é a sua conscientização. E você falou uma palavra importantíssima, valor. Então... Para muitas pessoas, de fato, o salário ele é mais valioso do que a própria vida. Nossa, a maioria. E é verdade. A pessoa vai falar assim, peraí, mas eu perco o emprego, mas eu morro. Então, enquanto ele não tiver uma consciência de que empregos existirão e a vida dele é mais importante, isso, você pode ter todos os procedimentos, ele pode estar treinado em tudo, ele pode ter feito tudo. Ter um líder encorajador e mesmo assim ele ainda vai fazer uma situação insegura. Porque ele não mudou a mente. Só para você ter uma ideia, para eu contar um fato, é que eles não são conscientizados no pós. Porque imagine que ele morra. Tá, e a família? Então eu vou contar um caso de uma empresa X em que um funcionário fez um trabalho à altura. Ok. Nesse trabalho à altura ele tinha uma PT, tinha uma análise de risco, né, que é a APR, ele tinha treinamento, ele recebeu o EPI, cinto de segurança, ele tinha tudo. Só que lá em cima, ele fez uma escolha por não fazer uso do cinto de segurança. Então, ele caiu de mais de 3 metros e ele veio a óbito. Muito bem. O que acontece numa situação como essa? O juiz vai pedir à empresa toda a documentação, lembra do que eu comecei a falando, de gestão, para ver se essa empresa é responsável ou irresponsável quanto à segurança desse colaborador. E aí pede, me manda isso, me manda aquilo. Treinamento do funcionário, tava? PT assinada, sim. Avaliação de risco, começa, todos os checklists, tinha tudo. E ainda assim, o funcionário, né, testemunhas e tudo mais. O funcionário, ele escolheu não se cuidar. Ou ele escolheu morrer. E o que aconteceu? O que o juiz fez? Não, mas o juiz é sempre pelo funcionário. Nessa situação, o juiz escolheu a empresa. É claro. E a família ficou sem qualquer seguro. Eu falo isso em sala todos. Então, o que dias. acontece é que, infelizmente, as pessoas estão decidindo por si mesmas, mas elas não têm ainda uma consciência da sua própria família. Porque ele está pensando no emprego de hoje, mas se ele morrer hoje, pode ser que a família fique... Muitas vezes na família. Não posso perder o emprego devido à família. Mas, ao mesmo tempo, ele não pensa na família. Consequência. Não pensa. Então, assim, é muito sério. Então, o que eu falo com as pessoas? Olha só, vocês vão escolher. E a sua escolha de ontem, ela não ajuda você na escolha de hoje. Porque todos os dias você faz uma escolha. E você faz uma escolha pela vida. Com toda certeza. Se você não escolher pela vida, você vai escolher pela morte. Porque só tem dois, um ou outro. Então, quando as pessoas, elas entendem, tomam a consciência da importância. Por que eu quero estar seguro? Porque eu quero voltar para minha família. Porque a minha família é a mais importante. Porque se essa empresa, ou esse líder, ou esse chefe, não me quiser mais, não tem problema. Eu vou para um outro lugar. Mas lá fora, o mercado tá... Mas você tá vivo e saudável para poder fazer e trabalhar. Agora, imagine se você perde uma mão. Como a gente conhece casos... Cadeira de rodas. Você vai ficar inválido. E tem mais. E nessa condição, pessoas, às vezes, infelizmente,
Muitos colaboradores que se acidentam, as esposas não conseguem lidar com aquela situação e, inclusive, se separam. Quer dizer, ele tem uma perda financeira, ele tem ele mesmo, a autoestima dele. Na família. E o divórcio. Porque ela não tem mulheres que não vão sustentar essa situação. A pessoa tirou a própria vida. Que eu não consigo lidar. Não consegue lidar, porque é sério, né? É muito. Eu conheço uma pessoa que. Não conheço, não, né? Eu sei da história de uma pessoa que ela perdeu o braço. E assim, a esposa tem que ajudar a cortar a carne, por exemplo. Uma pessoa extremamente saudável que se tornou totalmente dependente de um dia para o outro. Quer dizer, enquanto as pessoas não tomam essa consciência, e eu aprendi, porque nesse tempo eu fiz a parte da mentoria, né? Então fiz coach, master coach. O que a gente aprende? Ninguém melhor que você para falar isso pra gente. As pessoas, elas vão se motivar por duas coisas. Ou pela vontade de ganhar algo, ou pelo medo de perder. Quando você pensar em qualquer situação, as pessoas estão pensando, ou eu vou ganhar, ou eu tenho medo de perder. São as duas motivações das pessoas, né? Então, se elas não se conscientizam que o fato de elas sofrerem um acidente pode trazer para elas algo irreversível, como ou a morte ou uma invalidez, então elas vão continuar tomando as mesmas decisões.